E aí, galerinha do meu canal, a gente tá aqui para mais um episódio do podcast Aprendiz. Esse é o quarto episódio. Se você não assistiu os outros, assista, curta, compartilha, deixa o seu joinha. Tem sido bênção. E nesse episódio a gente tem um convidado que é um amigo, cuida de muito da minha vida, a parte logística, bastidores, é tudo com ele. Ele é esposo da Lorena, CEO da M7, faz parte da Luz para os Povos aqui em Goiânia. Eu tô aqui com o Rony Peterson, Meu meu Deus. Deus, que honra, que honra. Hein? Meu Deus, ó. Eu quero muito em algum momento entrevistar a Karen também, porque eu tenho muitas coisas para perguntar, que seria muito da hora. Mas hoje eu tenho a honra de estar aqui sendo entrevistado e eu tenho certeza que vai ser precioso, amiga. Sempre muito bom estar com você, você sabe disso, você é muito especial. Muito bom estar com você também, amigo. Obrigada por ter aceito o Na hora, convite. sempre. E você tem muito para compartilhar também, que eu sei. É sempre muito bom conversar com você. Vamos lá, vai ser especial. Vamos começar com uma curiosidade que eu também tenho, amigo. Como é que foi o começo da tua caminhada cristã? Como você descobriu a Cristo? Como você começou a amá-lo, a desejá-lo? Fala pra gente. Ó, pergunta muito boa. Então, eu nasci em um lar cristão, Hum. meus pais sempre foram cristãos, e eu já nasci com essa entendimento do evangelho, né, desde criança. Só que chega um determinado momento da vida que a gente quer, infelizmente, né, desviar para um outro caminho. Isso aconteceu comigo, meus pais se separaram e por algum momento eu meio que desviei. E aconteceu algo muito interessante na minha vida, que eu estava na igreja, tendo a vida da igreja em Hum. si, mas não tinha conhecido Jesus por completo. E foi na minha adolescência que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E desde então, cara, eu sou apaixonado por Jesus. Eu não me vejo longe dos caminhos do Senhor. E tem sido um tempo muito especial. Eu acredito que o Senhor colocou pessoas na minha vida, na minha caminhada, para fortalecer isso. Eu vim da Igreja Assembleia há Oh, 10 anos, isso. congreguei na Assembleia de Deus, Ministério Campinas, aí, muitos amigos. Você já esteve lá algumas vezes. Já sim. E desde então, assim, eu muito envolvido com a igreja, muito envolvido sempre fui músico também. E na minha adolescência eu tive um encontro com o Senhor e foi tão especial, cara, e foi tão marcante, que desde então, aquele momento que foi numa salinha da igreja que a gente tinha lá no fundo, a nossa igreja era bem pequena, Assembleia de Deus do Mar del Plata, alguns amigos aí que estão assistindo, e foi um tempo assim, naquele momento ali, foi algo tão marcante na minha vida que eu sempre me recordo do dia, como tudo aconteceu. Então, desde então, eu venho nessa caminhada com o Senhor e tem sido muito especial. E o propósito é que a gente leve o nome do Senhor adiante para mais pessoas e fazer com que essas pessoas conheçam o Senhor de fato e se relacionem com Ele. Porque é muito fácil a gente fazer coisas para o Senhor e não se relacionar com Ele, né? É A verdade. gente talvez está envolvido em muitas coisas, mas não se relaciona com o Senhor. E o relacionamento eu acho que é o principal. Que é uma coisa que, infelizmente, a gente vê muito hoje, né? Que se Demais. envolve com a parte de liturgia, a parte física, a parte do palpável, mas não tem o conhecimento de quem habita ali, de quem você está Isso. adorando ali. É isso. Eu me preocupo demais com isso, até pelo meio que a gente trabalha, né? A gente está o tempo todo envolvido com igrejas, com pastores, com liturgia, com doutrina, dogmas, mas se a gente não tomar um certo cuidado, o fazer tira de nós a oportunidade do relacionar, É, né? Então, talvez às vezes a gente está envolvido com muitas coisas e são coisas que boas. boas, Sim. lícitas, Uhum. provavelmente, né, e muitos, né, e deve ser assim, para o crescimento do evangelho. Mas estar envolvido com todas essas coisas não te faz relacionar com o Senhor, que é o que a Bíblia diz, né? Fecha o seu quarto, Uhum. fecha a porta do seu quarto, vai para o secreto, e é ali que você vai, de fato, relacionar com o Senhor. É. Eu uma vez ouvi uma frase um dia que diz o seguinte: na igreja, no culto, nós só vamos externar a vida que nós já tivemos durante toda a semana, Uau, é né? isso. Então, a vida de relacionamento, intimidade, secreto, e é isso que nos fortalece. É. E
de verdade, quando a gente se relaciona, parece que abre a nossa visão para quando a gente faz. Expande a motivação de por que a gente faz, né? Por isso o relacionamento vem antes E do isso e fazer feito. depois, né? É, eu assim, durante toda a minha caminhada, a minha maior preocupação, amiga, é de não estar longe do Senhor. Uhum. E eu confesso para você que muitas vezes eu estive longe com tantos afazeres. Eu estava fazendo para o Senhor, Sem estar com o sem Senhor. estar com o Senhor, sem estar me relacionando com Ele. E a gente tem momentos da nossa vida que precisa fazer o caminho inverso, de volta, né? É. Voltar. E o Senhor, ele sempre está nos chamando. Né? Uhum. Ele sempre vai gerar oportunidade, vai trazer pessoas para nos despertar para isso. Só que muitas das vezes a gente está tão envolvido com os afazeres que a gente não dá ouvido, né? É. E isso me preocupa muito. E é muito interessante essas perguntas que você está fazendo, que é uma realidade muito presente na minha vida hoje. Ontem eu ainda gravei um, um, uns stories falando sobre isso, né? Sobre o relacionar, sobre tem hora que você tem que parar um pouco. Cara, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso que o Senhor tem para mim? Porque a Bíblia diz, naquele dia muitos vão falar, Senhor, em seu nome expulsei demônio, falei outras línguas, fiz isso, fiz aquilo. O Senhor vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. É. Porque nunca foi sobre o fazer, sempre foi sobre o relacionar, né? Estar perto. O Senhor criou o homem para relacionar todos os dias. Ele descia, e tinha um tempo com Adão e Eva ali no jardim. E à medida que o pecado entrou, nos afastou do relacionamento, né? Uhum. E nos trouxe muitos afazeres. Então, essa é uma briga constante dentro de mim. É. E a gente conversa muito sobre isso, e eu conheço um pouco do teu coração, da tua mentalidade sobre isso. Você sempre fala, amiga, se você me vê indo para um outro lado, me puxa, puxa minha orelha. E é bom saber que seu coração é ensinável, assim, quer ir para esse caminho. Só que me deixa, assim, curiosa também, porque você trabalha com pessoas que estão em evidência, Sim, que são referências, sim, mas você fica na parte de bastidores, na parte de trás, na parte do cuidado que ninguém vê. sim. Ou teve alguma coisa, alguma experiência, algum momento que te fez, não, eu quero cuidar dos bastidores, eu quero ficar aqui atrás, eu não preciso estar lá na frente com eles, vou cuidar aqui. Uhum. Eu acredito que o Senhor ele sempre vai nos direcionar para o propósito. Uhum, E desde criança, desde de adolescente, melhor dizendo, eu sempre tive essa facilidade para o aconselhamento, para ter as pessoas perto. A gente sempre foi envolvido com a mocidade da igreja, com os jovens da igreja. E chegou um determinado momento da minha vida, eu sempre fui músico, que eu percebi que Deus estava me direcionando para esse caminho. uhum, E o trabalhar nos bastidores, para mim, vai muito além de prestar um bom serviço. Porque para mim não tem sentido nenhum se eu prestar um bom serviço, mas se a minha vida não mudar e não ajudar alguém a mudar a sua vida. uhum. Então, por isso que eu sempre faço essas perguntas, eu sempre falo para as pessoas que caminham comigo, ó, se você perceber que eu estou saindo, me puxa de volta. E eu faço também o contrário. Quando eu percebo que alguns amigos estão indo para um caminho que talvez lá na frente vai ser prejudicial para eles, eu falo, cara, ó, toma cuidado, mano. Uhum. Cuidado que esse caminho é perigoso, cuidado que isso aqui pode fazer com que você saia do propósito. Então, assim, em algum momento da minha vida eu percebi que o aconselhamento, hoje em dia tá falando muito mentoria, mas não tem nada a ver. Mas assim, ter esse tempo de qualidade de mesa com as pessoas me aproximou de pessoas influentes. Uhum. E a facilidade também em vendas, a facilidade em cuidar dos artistas, porque a gente tinha uma banda, eu era músico, sempre fui músico, então eu sabia como era o outro lado também, Uhum. né, de estar ali, de estar naquele momento, obviamente não teve uma notoriedade como os que eu cuido, mas é uma veia artística também. E hoje eu tenho uma certa facilidade de lidar com um artista, de lidar, porque a pessoa que é ministro do Senhor, ele também é um artista, né? A Uhum. arte, né? Músico, compõe. Então eu tenho essa facilidade por também ser algo que está em mim também. E tem sido muito precioso porque
a gente tem aprendido muito, né? A gente vive num meio, eu costumo dizer isso, que foi um meio que me abençoou muito, financeiramente, profissionalmente, mas é um meio que é muito perigoso. Sim. E em alguns momentos até me gerou um distanciamento Uhum. do que de fato é o meu propósito. E devem ter muitas propostas aí, né, que você rejeitou no meio do caminho. Nos bastidores você já deve ter visto muita coisa boa e também muita coisa que entristece. Queria É. que você falasse um pouco das tuas experiências com os bastidores, tanto em questão de tratar, quanto em questão de honra, como você olha a honra, como teu coração percebe isso. Tive muitas experiências boas, mas muitas também ruins. Experiências boas é aquelas que a gente caminha com pessoas e conhece seu coração e percebe que essas pessoas continuam no propósito, continuam amando Jesus, continuam com o coração no lugar certo, continuam humilde. Eu costumo dizer, amiga, que é muito fácil quando começa. Uhum, As nossas motivações, aquilo que a gente quer de fato, sempre está no lugar certo. Mas é uma linha muito tênue também quando você começa. Eu acho que o dinheiro, o sucesso, o poder, ele tira muito fácil as pessoas do propósito. é verdade. Muitas das vezes as pessoas estão caminhando de uma forma certa para aquilo que o Senhor chamou elas para fazer e elas são distraídas pelo sucesso, são distraídas pelo poder. Porque no meu ponto de vista, a maior estratégia do inimigo hoje é os muitos afazeres. Uhum. É o muito ganhar, é a muita notoriedade, é o muito ser conhecido. É a influência É inflar, influência. né? Isso, exatamente. E as minhas experiências, assim, muitas são de Deus, assim, de perceber que alguns amigos, em alguns momentos, foram para esse lado. Uhum. E o que me deixa mais feliz é ver que alguns também perceberam que não é isso e estão voltando para aquilo que foi o propósito inicial do seu ministério. Mas em contrapartida, isso eu não falo das pessoas que trabalham comigo, eu falo no geral, é você perceber que pessoas que foi para esse lado e não conseguiram voltar. É E triste. você vai conversar com essas pessoas, o discurso já não é mais o mesmo. Tipo, cara, eu tô fazendo pelo reino, cara, eu tô abençoando as pessoas, cara, eu quero fazer isso aqui. Porque eu não vejo problema algum você se manter financeiramente daquilo que. Porque é um trabalho também. Uhum. Você gasta tempo, você investe, você. Aqui é uma estrutura que nós estamos fazendo hoje. Teve um investimento, teve um gasto, e eu não vejo problema nenhum nisso. Para mim, o maior problema é a motivação do coração. Uhum. Por que eu faço o que eu faço? É. O dia que o meu fazer não está alinhado com o propósito a qual o Senhor me chamou, tá tudo errado. E eu confesso para você que eu já me vi nesse lugar. Uhum. Algum pouco tempo atrás eu estava nesse lugar do fazer. Cara, eu quero fazer. Cara, não tô fazendo nada de errado, eu tô trabalhando. Não, talvez eu tô até cooperando pro crescimento daquela igreja. Não, talvez eu tô. Mas qual motivação você tá fazendo isso? É pelo dinheiro? É pelo profissionalismo somente? A minha vida ela tem que revelar um propósito do Senhor, Uhum. que de fato o Senhor me chamou. Sim. Né? E trabalhar no bastidor me faz ser o tempo todo tentado a fugir disso. Porque eu lido com o dinheiro, Uhum. eu lido O com o nome. nome, eu lido com. Eu tô aqui nos bastidores, mas a parte estrutural, a parte burocrática é eu que estou lidando o tempo todo. Né? Talvez vocês tenham a facilidade ainda de estarem o tempo todo ministrando, o tempo todo se testando como está o seu coração. Eu estou de cá o tempo todo falando do bastidor. Uhum. Mas o que eu peço para o Senhor é para que o Senhor guarde o meu coração. Eu não quero ser o melhor produtor do mundo. Eu quero ser o cara que chegue diante do Senhor e o Senhor fala, servo bom e fiel. Uau. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu quero que no final da minha caminhada, obviamente, quero prestar um bom serviço, mas mais do que prestar um bom serviço, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, cara, esse cara aqui, ele amou Jesus. Esse cara aqui, nos momentos que eu quis ir por outro lado, ele me puxou para cá de volta. Né? E isso é o que vai ser prazeroso para mim. Porque o dinheiro, amiga, ele te atrai
mas ele também te distancia. É. Ele te atrai para um lugar que, tipo assim, cara, eu tô fazendo isso aqui, eu preciso ganhar, eu preciso. Não tem problema algum você querer ter uma vida confortável. Mas se você não tomar cuidado, você faz do seu trabalho um bezerro de ouro. Uhum. Tudo aquilo que o Senhor te entregou para servir ao Senhor, para abençoar outras vidas, se torna um fim em você mesmo. Uhum. E tudo aquilo que se torna um fim em mim mesmo não é uma bênção, não é algo do reino. Né? Porque no reino eu sou só um canal. Passa em mim e eu abençoo outras pessoas. Então, enfim, é isso que eu quero fazer com que o meu trabalho gere nas pessoas, né? Abençoar outras pessoas, de fato. E é uma coisa que eu aprendi, que os bastidores, eles são assegurados por pessoas de caráter. Sim, É nos bastidores que o caráter é revelado. E sim, eu imagino que nesses bastidores que você caminhou, você encontrou pessoas com caráter incrível, mas também pessoas com o caráter duvidoso, né? sim. A gente comentou em alguns podcasts que parece que no público é algo, mas por trás já não é a mesma coisa. Como é que você lida quando você encontra alguém assim, nesses bastidores? É, Você olha e fala, é, um ponto de perigo, um ponto de atenção. esse é uma briga que eu tenho constantemente comigo mesmo, assim, quando eu encontro esse tipo de pessoa. Porque essas pessoas são exatamente aquelas a qual o discurso é mais bonito. São aquelas que você olha e fala, mano, que cara de Deus, que cara diferente. Mas nos bastidores essas pessoas revelam o coração e você encontra nelas pessoas que estão totalmente fora do propósito. E quando eu encontro essas pessoas, eu consigo identificar elas na medida que as coisas começam a acontecer. Como eu falei anteriormente, é muito fácil a gente estar totalmente pensando no propósito e falando do propósito quando as coisas ainda não aconteceu. O problema não é eu ter as coisas. O problema é ir quando eu tiver. Uhum. Aonde vai estar meu coração? Já aconteceu situações de pessoas que eu sempre admirei muito. Sempre admirei, assim, cara, essa pessoa é muito de Deus, essa pessoa me abençoa muito. E eu acredito que até de fato me abençoou, porque os dons são irrevogáveis, né? Mas o caráter é duvidoso. E Uhum. em algum momento essas pessoas vão revelar quem de fato elas são. E eu acredito muito que a gente vai chegar a um tempo em que o Senhor vai fazer um limpa, Sim, né? Por quê? acredito. Porque a igreja é do Senhor. Uhum. Nós estamos tratando com a noiva, né? E a noiva ela precisa ser adornada, ela precisa ter um carinho especial, ela precisa é, é, ser levada para o altar. E eu tenho uma frase que é muito interessante que eu ouvi um dia: quem tem altar não precisa de púlpito. Uhum. Tem muitas pessoas que estão só se preocupadas com a plataforma, com a posição, com o lugar e esqueceram totalmente do altar, Meu Deus. que é algo no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, Uhum. né? A nossa vida profissional, a correria que a gente tem no dia a dia é muito importante porque nós precisamos manter ali uma estrutura. Mas o altar, ele é secreto, amigo. E eu ainda oro e peço ao Senhor para a gente ter pessoas com o coração no lugar certo. Sim, Porque é muito fácil se perder, né? é Eu sempre falo verdade. muito disso porque tô totalmente envolvido, né? Assim, e também tô sempre me preocupado também para eu também não me colocar nesse lugar. E confesso para você que eu já me coloquei. Que eu já tive momentos que eu falei assim, cara, vou trabalhar, tô só focar nisso aqui. Não tava nem aí para minha igreja local, não tava nem aí para as coisas que de fato o Senhor me chamou para fazer. E eu, nesse tempo agora, recentemente, o Senhor me puxou muito de volta. E eu tive que passar por situações muito dolorosas para eu entender. Falei, peraí, velho, o que eu tô fazendo? Para onde eu tô indo? Não é fácil não, mas o Senhor vai te puxar, nem que seja arrastado. É verdade. Deus, ele sempre resgata a gente, né, Rony? E eu aprendi que o ponto de retorno, quando você se percebe indo para o lugar errado, quando você se percebe tendo as motivações erradas para dar passos à frente, mas você decide retornar,
as pessoas podem até falar, é um retrocesso, ele estava tão longe, estava tão avançado, aí vai voltar para trás. Não, para gente voltar para o lugar certo é o maior progresso da nossa vida, porque senão a gente continua errado, a gente pode até chegar em algum lugar, mas a gente chega errado. Mas aí voltar para o lugar onde Deus quer que a gente esteja para ser reconstruído, para realinhar as motivações do nosso coração, isso é um progresso, isso é um avanço. Então, saber que Deus está trazendo o seu coração para esse lugar, apesar das dores que eu sei que você passou, você e sua esposa, apesar das dificuldades, é Deus tendo compaixão, é Deus te amando, é Deus te atraindo. Isso é incrível, amigo. Isso é incrível. E ainda caminhando nesse lugar sobre os bastidores, as pessoas elas têm um entendimento um pouco ruim sobre o que é a honra, um pouco deturpado sobre o que é a honra. E você lida com isso, tanto na questão do mínimo, Sim. porque a gente que ministra, existe toda uma estrutura que precisa, Sim. passagem, e a gente sai da nossa casa. Eu sou solteira, mas e os casados que saem? Precisam trazer algo para sustento, eu preciso ter o que estudar, o que me agregar. Isso custa dinheiro, a gente vive um tempo que custa dinheiro. Só que honra é muito mais do que isso, né, Rony? Sim. Honra vai além disso. Como teu coração entende honra e como você tenta passar sobre isso para quem vem entrar em contato com você, querendo levar um artista, querendo levar um cantor, um ministro? Eu sempre procuro entender e passar isso para os pastores, para os contratantes, que existe uma estrutura por trás, existe uma equipe. Por exemplo, hoje a nossa equipe só de escritório são 6 pessoas que estão totalmente envolvidas. Fora quando é uma banda, fora você pega um cantor aí, às vezes o cara tem 15 pessoas, 15, 20 pessoas que dependem. E a falta de honra gerou, em alguns momentos, essa necessidade de você falar, cara, ó, a gente precisa disso. Olha, nós queremos estar com vocês, mas hoje a nossa estrutura, a gente precisa de um valor X para a gente poder manter a nossa estrutura. Não deveria ser assim. Eu confesso para você que, apesar de trabalhar nessa área, não deveria ser assim. Isso eu estou falando da realidade de igreja, né? Estou tirando aqui a realidade de show, de evento bilhetado, porque isso aí é um trabalho. A prefeitura paga para um artista circular aí 700 mil, 1 milhão. Então, eu acho que até a questão de valores dos artistas gospel é defasado em relação ao que outros recebem. Mas se tratando de igreja, eu acho que quando a igreja entender mais sobre honra, a gente não vai precisar colocar algo que de fato a gente precise estipular ou sugerir. Porque se eu entendo da honra, cara, e eu sei que a pessoa entende de honra, eu vou ficar em paz. E existem, de fato, existem pastores, igrejas que entendem disso. Tanto é que tem algumas igrejas que a gente vai e, tipo assim, cara, não estamos em paz, não vamos estipular nada. E talvez o pastor, a igreja abençoe até mais do que a gente estava pretendendo estipular ou sugerir ali para eles. Sim. Isso é uma igreja que entendeu sobre a honra. Mas existem, infelizmente, outras também que não entendeu. Sim. Só quer, infelizmente, em alguns momentos, usar daquilo que você carrega e não quer honrar. Não tá nem aí pra Não quem tá nem... você é, né? Sabe o que eu acho quando a igreja ela entende honra? Quando ela começa a honrar quem tá dentro. Uau. Se a igreja não honra os músicos que tá ali servindo todo domingo, dificilmente essa igreja vai honrar um ministro, alguém. Então, infelizmente, tem que ir para um caminho de estipular. Porque ela não entende de honra. Ela não age com a honra. Então, assim, você quer saber se uma igreja vai honrar você, o ministério, a partir do momento que você estiver lá? Tenta analisar como ela trata os músicos, os servos, as pessoas que estão ali, os diáconos, aqueles que estão servindo ali a igreja
todos os dias, porque o ministro ele vai lá um dia, depois vai embora e já foi. Agora tem uma galera que tá ali, né? Sim. E a honra tem a parte de valores, a parte de uma semente, mas também tem a parte de cuidado, né? Se uma igreja não sabe cuidar dos de dentro, qual é o sentido real de fingir um certo cuidado pro de fora, né? Exatamente. E é perceptível, amigo. Sim. Acaba Você sendo percebe. mais pelo que pode se oferecer, né? Exatamente. Já teve oportunidade que alguns ministérios que eu cuido, que a gente foi em uma igreja, combinou um valor com eles. Chegando lá, a gente percebeu que aquela igreja precisava muito Uhum. e se esforçaram os irmãos, fizeram cantina, fizeram uma série de coisas. E o ministro, o cantor me ligou, falou assim, mano, faz o seguinte, você fechou qual valor? Eu falei, não, eu fechei um valor X, combinei isso com eles e tal. Ele falou assim, deposita de volta para eles. Uau, que lindo. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, não, eu tava aqui e percebi que eles precisam e eles nos honraram de uma forma muito especial que não tem nada a ver com dinheiro, Uhum. que não tem nada a ver. Então a gente devolveu a oferta, todo mundo abriu mão da oferta, a gente como escritório, equipe, porque a gente se sentiu amado. Então, assim, a honra ela não tá condicionada a um valor. Ela está mais condicionada a como você lida com a pessoa, como você trata, como você É o ao coração. coração, né? Então, isso aí é muito importante, a gente ter essa consciência, né? E a gente, infelizmente, existe essa quebra do entendimento da honra e acaba se voltando só para o dinheiro por causa de maus exemplos que a gente tem, né? Existem pessoas que de verdade abusam do que a igreja pode oferecer, pressionam a igreja a oferecer sem uma flexibilidade, sem um entendimento, uma compreensão. Mas também existem aqueles que são sérios, que tratam com seriedade o ir, que tratam com seriedade o entregar algo puro, o entregar algo que vem de Deus. E por causa desses que têm um pensamento diferente, têm uma postura ruim, acabou se entendendo que é o mercado gospel, que Sim. é um lugar de ser extorquido, de pessoas que são oportunistas. E aí eu te pergunto, essa é a pergunta que eu mais queria fazer para ti, Rony. Como caminhar nesse lugar que infelizmente tem a nomenclatura do mercado gospel, sem me tornar um mercado, porque eu entendo que isso é um ministério. Uau, boa pergunta. Eu volto a frisar o que eu falei anteriormente. É onde está o seu coração. Se o seu coração estiver só no dinheiro, na fama, no status, no sucesso, você muito provavelmente vai fazer do seu ministério um mercado. Sim. Mas se o seu coração estiver no lugar certo, você vai transformar o mercado em favor do seu ministério. Uhum. A gente precisa entender que essa estrutura que o mercado, que de fato tem, que o mercado nos proporciona, ela tem que ser uma base para o nosso ministério. Uhum. A gente tem que fortalecer o nosso ministério através dessa estrutura. E sabe o que é o grande problema de tudo, amiga? É quando, ao invés de nós estarmos preocupados com o ministério, a gente está só preocupado com a estrutura. Uhum. Aí você perdeu totalmente. O que mais me deixa triste, eu sou um cara que eu dependo daquilo, das ofertas que são advindas das ministrações de cada um. É o que te É sustenta. o que me sustenta. Uhum. Mas você pode ter certeza que o dia que alguém me liga e fala assim, Rony, eu quero abençoar essa igreja. Eu falo, mano, eu tô junto com você. Vamos lá. Recentemente, um ministro que a gente cuida foi em uma igreja e a gente tinha combinado um valor. E dias antes da gente ir pro evento e tal, o pastor ligou e mandou um vídeo para mim e falou, Rony, olha aqui o que aconteceu com a nossa igreja. Deu uma chuva e quebrou toda a estrutura da igreja, da sala de crianças deles lá. Eu virei pro cara e falei assim, mano, vamos fazer o seguinte, vamos abençoar esses caras? Falei, minha parte eu tô disposto a abrir mão. Uhum. E ele imediatamente também foi muito pontual com isso, falou, não, cara, eu também tô disposto a abrir mão. Quando você tem esse entendimento, amiga, o mercado, ele
você usa a estrutura que o mercado te proporciona para impulsionar o seu ministério, para abençoar outras pessoas. E não o contrário. O problema é quando você só quer viver do mercado. E você conversa com a pessoa, é mercado. Você fala com dinheiro. Não, quanto que vai ser? Não, por quanto fechou? Essas perguntas, apesar de eu precisar, mas elas me deixam um ponto de interrogação. Cara, onde está o coração aqui, mano? Que a gente tá... Por que a gente está fazendo isso aqui? Então, assim, o mercado, ele existe. Sim. De fato, ele existe. É uma estrutura, a gente tem equipe. Mas se o seu coração não estiver no lugar certo, você vai viver só pelo mercado. E quando você vive pelo mercado, você vive pela força do seu braço. Você tira a oportunidade de Deus te abençoar pela força do braço dele. Então você se torna um fim em você mesmo, você vai sustentar. Mas você pode ter certeza que em algum momento é tão pesado que você não vai conseguir. Mas Deus ele te dá o livre-arbítrio. Você quer levar na força do seu braço? Vai lá, irmão. Faz do jeito que você pensa. Mas eu prefiro sempre voltar para um lugar em que eu sei que eu sou sustentado pelo Senhor. Hoje Deus tem sido muito bom com a gente, com vários ministérios que a gente cuida, mas existia um momento que a única pessoa que me abençoava financeiramente era você, que foi na pandemia. Nenhum cantor podia viajar e você fazia algumas agendas ainda, ministrando em algumas igrejas, e foi o que me sustentou. Deus sempre vai trazer um sustento pra gente, sempre usando alguém para nos abençoar. Hoje tá muito bom, quantas pessoas a gente caminha, mas teve um momento ali que eu sei que foi a mão do Senhor. E talvez se eu não tivesse com o coração no lugar certo, muito provavelmente você não estaria caminhando comigo. Porque sempre foi uma preocupação sua. Porque eu tô aqui por trás, mas eu represento você. Na hora que tá falando com o pastor, provavelmente, se eu fizer algo de errado, o cara vai falar o seguinte: não, cara, não quero trazer a Karen aqui mais, não. Ela não é legal, não. Ela não é de Deus, não. Então, eu quero sempre estar em um lugar em que o mercado não seja o meu sustento, mas sim o Senhor. Uau. Ele seja a minha base. E tudo aquilo que o mercado tem me proporcionado, eu sei que veio do Senhor. Mas não é ele, não é um fim. O mercado não é o fim. Aquilo ali que eu estou fazendo não é o fim. E em nome de Jesus a gente vai caminhar. Eu falo isso com muito temor, cara, porque assim, isso me preocupou muito. Eu já falei por muitas vezes pro Senhor que eu queria sair desse meio. Eu lembro. Muitas vezes, cara. Nossa, como eu já falei. Falei, Deus, mentira, eu não queria estar vivendo assim. Mas eu sei que há um propósito também. De eu estar aqui, de eu trabalhar, caminhar com tantas pessoas. Eu sei que minimamente, mas eu gero alguma coisa também no coração delas. É isso. E, amigo, a gente caminha assim, chamamos de itinerância, né? Esse ir em outras igrejas, compartilhar algumas coisas. Mas vou te falar, o maior privilégio que eu tenho quando você fecha algum lugar e eu vou lá entregar uma mensagem é muito bom. Mas o privilégio de poder sentar na mesa e conversar com as pessoas aquém de um altar, sem pensar na oferta, sem pensar em dinheiro, essas coisas, mas poder ir em outros lugares e conhecer parte da família que eu tenho em Cristo, é muito incrível. Eu falo, eu não amo a itinerância não me tem. Eu estou atuando nela como uma plataforma que Deus tem para expansão. Sim. Como uma plataforma, eu estou nas redes sociais porque expande. Como uma plataforma, caminho de certa forma no mercado gospel porque expande. Mas essas coisas não me têm. E aí a gente começa a caminhar com olhos que colhem coisas eternas, não coisas terrenas. Com um coração que agrega coisas eternas e não terrenas. E de verdade, eu olho para você, a gente conversou lá no começo, quando a gente foi caminhar junto. Eu estava confiando a você algo que é muito importante para mim. E eu olho para ti, eu vejo você trata como eu trataria em muita coisa. Então, sou grata a Deus pela tua vida, amigo. Glória a Deus. Fala para mim,
a importância que você vê da mesa nessa vida de itinerância. Não só da mesa em casa, mas de uma mesa de fora, que pode te agregar. Vou te falar, em muitas mesas, amigo, eu aprendi como ser. Uhum. Foi incrível! Mas também muitas vezes eu aprendi Como como ser. não ser. É. E eu até costumo brincar que em alguns lugares parece que Deus nem foi comigo. Uhum. Que eu olho e falo, meu Deus, por que eu tô aqui? Mas todos carregam lições. Sim. Fala pra gente um pouco dessas lições da mesa, essas lições do convívio com outras pessoas, do contato com outras pessoas, assim. Você falou algo muito interessante. A gente aprende o que fazer, o que ser e o que não fazer e o que não ser. Eu acho que a mesa ela nos leva exatamente para esse lugar. Como eu já sentei em mesas com pastores, com ministros, e eu percebi quanto eu precisava aprender mais daquele cara. E tem vez, amiga, que eu quero gastar tempo. Esses dias, essa semana passada, fui na igreja de um amigo, que a gente até cuida também, o Felipe Vilela, e o Luiz Hermínio tava lá. Eu parei pra ouvir, falei, cara, eu preciso aprender desse cara, porque esse cara já fez muito, né? Já tá há tanto tempo, tantos anos caminhando. O Paulo Borges também tava lá. Eu falei, cara, eu preciso sentar pra ouvir esses caras. E é sempre muito prazeroso, amiga, você sentar pra ouvir esses caras, né? Sim. Pessoas que já estão na caminhada há mais tempo que você. E algumas outras mesas, muitas das vezes eu já sentei e já falei assim, cara, como eu não preciso fazer como esse cara. Esse cara tá me ensinando a como não fazer. É, E a mesa ela vai trazer uma realidade para você do que é a igreja de fato. é verdade. Pessoas imperfeitas, né? E talvez em alguma determinada área você olha pro cara e fala assim, cara, como não fazer? Mas em outra determinada área você olha e fala assim, cara, ele tá no caminho certo nessa aqui. E o que a gente precisa entender é que que os nossos olhos precisam estar direcionados para o Senhor. Porque se a gente olhar para os homens, amiga, a gente sempre vai decepcionar com alguma coisa. É A verdade. gente sempre vai frustrar. Pô, cara, esse cara é tão besta. Porque assim, você senta com esses caras, você tá vendo ali o momento dele derramar daquilo que ele carrega. Você não tá no dia a dia com ele. Com É, certeza, pessoas que estão no dia a dia, talvez não vai ter a mesma impressão que eu tenho. Talvez em algum momento vai falar assim, cara, não é tão assim. Mas o que a pessoa carrega de precioso precisa ser maior do que aquilo que talvez não seja uma qualidade. uhum, Porque muito provavelmente, se a gente estiver sempre junto, você vai olhar e falar assim, cara, o Rony é um cara precioso nisso aqui, mas nisso aqui ele precisa amadurecer. E a gente na mesa tem essa oportunidade de falar um na vida do outro. sim, A é mesa nos verdade. gera isso. Do cara virar pra você e falar, Karen, você é uma menina muito preciosa, muito de Deus, mas eu acho que nisso aqui, você não acha que poderia melhorar? Uhum, E da mesma forma você, né? A gente fala da mesa particular que a gente tem em casa com a nossa família, mas eu e você, a gente teve muito tempo de muitas mesas que, amiga, eu acho que você acha da gente, assim, esse caminho? Eu acho que não tá legal. E você muitas vezes, Rony, olha, isso aqui, toma cuidado. Então, assim, a mesa ela nos traz a realidade de igreja, de comunidade. E, infelizmente, você vai sentar em mesas muitas vezes que o Senhor já não está mais nela. uhum. A questão é, você percebeu que o Senhor não está lá mais? Uau, uau, Percebeu isso? que forte. Porque muitas das vezes a gente senta em mesas que o Senhor já não está e a gente continua nelas Pelo network. pelo network, Meu Deus. pelo status, por quem está sentado na mesa. Irmão, você percebeu que o Senhor já não está mais na mesa? Levante e saia dela. Uau, Levante e saia. Ou seja luz para trazer o Senhor de volta para aquela mesa. uau. Porque tem muitos momentos que o Senhor nos dá a oportunidade de sentar em algumas mesas para trazer ele de volta. Mas existem momentos, amiga, que tem pessoas que não querem mais o Senhor lá. É, Ele já não cabe mais lá. Porque o que está imperando ali é o lobby, é o status, é o dinheiro. é, Então, se você percebeu isso, saia dessa mesa. Por isso, nós precisamos sempre estar em comunhão e sempre ligado no que o Espírito está nos falando. Ele vai nos direcionar. Você vai perceber alguma coisa. Eu já tive situações que eu olhei e falei assim, cara, não posso caminhar com esse cara, não.
Não quero caminhar com esse cara. Uau. E você vai vendo, quando você percebe, você olha e fala, velho, de fato, era o Senhor que tinha me mostrado. Né? Então, assim, mesmo a gente tem que trazer luz, mas se você perceber que o Senhor já não quer, ou as pessoas já não querem a luz, o Senhor ali naquela mesa, você tem que se levantar e sair dela. Mas existem mesas também que vai te trazer para uma realidade de, cara, eu preciso aprender mais. Cara, eu preciso me aprofundar mais. E o Espírito Santo vai te direcionar em tudo isso, né? Acho que ele é o nosso guia. Nossa, mas eu concordo muito com o que tu disse. Tem algumas mesas que a gente senta para mostrar nossa convicção. E aí entra o ser luz. Eu vou ser luz aqui nesse lugar. Vamos tentar resgatar essa intimidade com Jesus aqui nessa mesa. Ele foi, mas vamos trazer de volta. E em outras, para mostrar nossa posição. Se ele não tá aqui e ninguém aqui tá fazendo questão de tentar trazer ele de volta, vamos embora. Senão até eu perco ele, né? Na minha área acontece muito isso. Meu já Deus. teve pessoas que eu caminhei, que eu percebi e falei, cara, não quer. E eu vou continuar caminhando? Não quer, mano. Não tem jeito. Senão, daqui agorinha, eu tô igual. Ou pior. Mas existem outras oportunidades também que eu olhei e falei assim, cara, esse cara ainda tem alguma coisa dentro dele aí. E eu tive que, talvez, enfrentar uma série de pessoas que eram contra. Falei, cara, mas eu vou continuar aqui, porque eu acho que tô vendo uma luz. tem uma luz ali. E o mais prazeroso é quando você percebe que tinha mesmo. Tinha. E também quando você percebe que o melhor a se fazer era você ter saído. E percebe o livramento, a libertação. Me deu muito livramento. Eu imagino. Me deu muito. Amigo, e para terminar aqui, eu queria que você desse alguns conselhos para quem tá assistindo a gente. Tem uma galera um pouco nova que acha que ministério é glamour, que ministério é a fama, é as multidões, e isso é tão raso. Queria que você desse alguns conselhos para eles sobre trazer o coração para o lugar certo, para a motivação certa. Eu ouvi uma frase um dia e eu até repliquei ela esses dias. As falsas linhas de chegada corrompem o propósito. Uau! Talvez o que você está imaginando que é uma linha de chegada tá te tirando do propósito. E você de fato vai viver algo incrível no Senhor, não é quando você tiver milhões de visualização nas suas músicas ou nos seus vídeos. Você de fato vai viver algo com o Senhor quando a sua vida estiver transformando outras vidas. Uau. E para isso acontecer, você não precisa de uma plataforma. Como você falou anteriormente, a plataforma ela só impulsiona. E há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez o que você está vivendo hoje não é o momento de você ainda estar numa plataforma, porque você talvez está num processo que o Senhor está te ensinando, o Senhor está te amadurecendo, o Senhor está trazendo realidades para você, para quando você estiver na plataforma, você não perder o seu coração. Então toma muito cuidado com o que você acha que é a linha de chegada, que é o ápice. Eu vivi uma realidade dessa, amiga, que eu percebi que o que eu sempre pedi para Deus profissionalmente, eu tinha chegado, assim. E quando eu me cheguei nesse lugar, eu olhei e falei assim, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui. O propósito não é esse. Não tem nada a ver. E Deus me trouxe para uma realidade de ter que retornar. Eu continuo fazendo o que eu faço, mas agora da maneira certa. Amém. Com o coração no lugar certo. Então guarde seu coração, que o Senhor te instrua, o Espírito Santo te mostre o caminho, sem que você seja levado pelas suas emoções. Porque se você for levado pelas suas emoções, ou por aquilo que você acha que é o sucesso, que é o mercado, o vislumbre dos olhos. Vislumbre dos olhos, muito provavelmente você vai se perder e vai sair totalmente do propósito. E que em nome de Jesus isso não aconteça, mas se você for por esse caminho, você vai ser um daqueles que falou, Senhor, eu fiz tanto. Senhor, tantas pessoas ouviram as minhas músicas. Senhor, tantas pessoas foram abençoadas com as minhas canções, com as minhas ministrações. E o Senhor pode falar, faça de mim que eu não te conheço. Meu Deus. E esse para mim é o pior
momento que o homem, que o ser humano vai ter da sua vida. Mas você pode ver ao contrário. Entra pro gozo do teu Senhor. E é isso que é o que nós estamos buscando, é isso. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso alvo. É isso aí, amigo. Muito bom, amigo. Muito obrigada por estar aqui. Que honra. Que privilégio, que privilégio. Eu quero reforçar algo que você é uma das pessoas que me abençoa muito. Amém, amigo. Eu costumo dizer que você é uma pessoa que me coloca no chão, assim, em alguns momentos que eu tô vislumbrando com algumas coisas. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida. A minha casa te ama, a minha esposa te ama, a nossa família ama você. E saiba que nós estamos aqui para caminhar contigo e para ser um suporte para você. Você é uma bênção na nossa casa. Sou muito grato a Deus porque em um momento muito difícil nosso, você nos abençoou e assim, com o coração muito alegre, com o coração muito feliz. Você não precisava fazer aquilo. Era um momento difícil para você também. Mas você resolveu tirar uma parte do seu para abençoar a nossa casa. E a gente sempre vai ser grato por isso. Amém. Tá bom? Obrigado. Amém. Que honra estar aqui com você. Também sou muito abençoada pela sua vida. E você me dá liberdade, amigo. Que eu confio no cuidado que você tem. Isso me faz ser livre para me aprofundar, para estudar, para ter o meu tempo com Deus ainda maior. Obrigada. Você é uma providência de Deus, uma resposta de oração na minha vida. Aqui, ó. Tamo junto. Um coraçãozinho para você. Muito Tamo obrigada junto. Obrigado. por ter vindo, por compartilhar com a gente o que tem no teu coração. E você que assistiu, eu tenho certeza que foi abençoado, que a tua mente foi esclarecida em algumas coisas. Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Comenta aqui, deixa o seu joinha, se inscreve. Esse é o 4º episódio. Tem mais para trás para você assistir, tem mais para frente porque vai vir mais. Deus abençoe você com força. Te espero no próximo e até lá.